porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos. Você vai começar a ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, de olhos fechados, você vai orar, justamente confessando diante de Deus o seu propósito nessa noite, de receber a palavra. Isso significa que você se compromete a dar atenção, toda a sua atenção à palavra do Senhor nessa noite. Peça ao Espírito Santo que te abençoe, te ajudando a compreender a voz do Senhor. Aleluia. Ouve teu povo, Pai, que clama a Ti em oração nesse momento. Suplica pela tua ação, pelo teu mover, pela tua revelação, pela tua palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e da medula e discerne as intenções do coração. Trata conosco por meio dessa ferramenta poderosa nessa noite. Fala a um povo que te ama, Senhor, um povo que está reunido aqui, te louvando, te adorando, cantando louvores com alegria ao Senhor, porque reconhece que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, que, ó Deus, é maravilhoso conhecer o Senhor, é maravilhoso ter a nossa alma descansando no Senhor, encontrando abrigo no Senhor, e nós sabemos quem o Senhor é para nós, é aquele que nos guia, que nos conduz, que nos ensina o caminho certo. Então, para a glória do teu nome, eu te suplico, fala conosco agora. Ajuda-nos a receber a Tua palavra, porque até para isso nós dependemos do Senhor. Precisamos que o Senhor unja nossos ouvidos espirituais, para discernirmos o Teu ensinamento, que não façamos confusão com o que o Senhor nos fala, porque a Tua palavra não é de confusão, o Teu agir não é de confusão, Tu não és Deus de confusão. O Senhor fala para revelar, para clarear, para desanuviar. Então ministra a nossa mente nesta hora, em nome de Jesus, que um toque poderoso das mãos do Senhor seja sobre cada cabeça aqui nesta noite agora, cada filho de Deus, cada servo de Deus, temente ao Senhor, que ama a Tua presença, que ama a Tua palavra, que respeita os átrios do Senhor, que receba o Teu toque, meu Pai, o toque todo poderoso das Tuas mãos, para capacitar esta mente, com capacidade de raciocínios meramente humanos, que ela seja capacitada sobrenaturalmente, para receber as verdades que vão além da concepção humana, da percepção humana. Abençoa-nos deste modo, eu te peço, para a glória do Senhor somente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se acomodar, por favor. E nós vamos continuar do ponto em que nós paramos na semana passada. Semana anterior, nós começamos a ver essa porção da carta de Pedro, quando ele está falando novamente sobre a questão do sofrimento. E ali nós vimos 2 semanas atrás, que ele fala que o sofrimento na vida do cristão, por favor olhe para mim, nós vamos recapitular rapidamente, que o sofrimento na vida de um cristão, em função da sua lealdade para com Cristo, do seu zelo com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua vida diária, no propósito de honrar o Deus que ele serve, que esse sofrimento nunca deve ser motivo de surpresa, mas deve ser sempre motivo de alegria, porque ainda que seja sofrimento, e portanto faz sofrer, mas é um sofrimento por uma causa nobre, não é por estar fazendo alguma coisa errada, justamente o contrário, é por estar fazendo as coisas certas. E esse é o grande conflito na face da terra, porque se você está fazendo certo, você não deveria sofrer por causa disso. Mas nós estamos numa terra contaminada pela queda lá do Éden. Então é assim que as coisas estão aqui. Elas estão distorcidas, os valores distorcidos. Aquilo que é correto, que é certo, é motivo de zombaria, de escárnio e de perseguição. E aquilo que é incorreto, que não é certo, aquilo então é aplaudido, é estimulado, é propagado. Nós não temos como não enxergar essa realidade, essa força que vai
cada uma se opondo à outra. A santidade por um lado, o mundanismo por outro, combatendo por propósitos absolutamente contrários. E nós estamos na presença do nosso Deus, e se somos sinceros na nossa fé, nós estamos sendo zelosos do nosso testemunho. Se somos sinceros na nossa fé, nós estamos preocupados com o nosso comportamento na sociedade. Se somos zelosos na nossa fé, ainda que cientes de que nós não somos perfeitos e jamais o seremos enquanto estivermos com a nossa natureza humana, ainda que estejamos cientes de que Deus não requer essa perfeição total e absoluta, ainda que cientes de que é muito fácil nós lidarmos com os chamamentos de uma sociedade que nos atrai nos seus pecados, nas suas opções de lazer e de prazer, mas ainda assim nós somos sérios com as coisas de Deus, levamos a nossa fé, a nossa vida espiritual como prioridade de vida para nós. Nós não frequentamos igreja para desencargo de consciência, nós não frequentamos igreja simplesmente para dizer que temos uma religião, não carregamos a Bíblia simplesmente para dizer que não somos ateus. Nós de verdade temos um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então, sendo essa a nossa situação, nós estamos todo santo dia fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, renunciando a nós mesmos, crucificando a nós mesmos, porque embora tenhamos todo esse conhecimento da verdade de Deus que já temos, nós não temos todo o conhecimento possível revelado, mas já algum conhecimento nós já temos. Amém, meus irmãos? E mediante essa porção que já nos foi confiada, nós temos condições de corresponder. Você entendeu? Eu não sei ainda tudo o que eu preciso saber do que está revelado, e é possível a um ser humano saber das verdades de Deus. Mas tudo o que eu já sei, eu preciso me comprometer com isso. Porque esse conhecimento não vem meramente como o esclarecimento teórico, ele também vem revestido de poder, para que eu coloque em prática aquilo que Deus está me ensinando. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele nos instrui, nos esclarece, nos dá entendimento da sua verdade, e vira as costas e vai embora e diz assim, agora se vira e dá conta e obedece isso aí. Não, Ele fica junto. Ele fica junto nos ajudando nas nossas fraquezas. Por isso, todos nós que nos enquadramos nessa descrição que eu acabei de fazer, somos sérios com as coisas de Deus e não fazemos pouco caso das nossas circunstâncias espirituais. Nós não estamos estacionados na fé e muito menos andando para trás. Nós estamos avançando. Nós estamos crescendo, nós estamos sendo fortalecidos, nós não estamos piorando, nós estamos melhorando. Porque essa é a dinâmica do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a dinâmica do agir de Deus na vida do crente. Não é o que está escrito lá em Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Não brilha de uma vez, tá bom, mas também não deixa de continuar brilhando. Porque toda vez que nós podemos ouvir a voz de Deus, entender a palavra de Deus, é mais uma revelação daqueles que são os princípios de Deus para a nossa vida, a maneira como Deus quer que a vida que Ele deu, porque Ele é o dono da vida, como que Ele quer que essa vida seja vivida. Quem conhece a Deus, teme a Deus, honra a Deus, ama a Deus, está preocupado com isso, em honrá-lo, vivendo e desfrutando do fôlego de vida que Deus lhe deu, não de uma forma que o afronte, mas de uma forma que agrade a Ele, da forma que honra a Ele, até porque naquilo que Ele prescreve na vida que honra a Ele, Ele nos protege. Ele nos protege de nós mesmos, Ele nos protege do mundo, e Ele nos protege de Satanás. Os ensinamentos de Deus são veredas seguras para a gente.
Por isso não tem o que questionar com Ele, o que debater com Ele, o que resistir a Ele. Nós só temos que dizer, então me dá força, Senhor. Me dá a Tua ajuda, Senhor. Me toma pela mão direita e vai me levando, vai me levando, vai me levando. Porque eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me entrego à obra do Senhor na minha vida. Eu quero mais, eu quero mais. E é assim que a gente não para e nem volta atrás. A gente só avança. Essa é a rota daqueles em quem está atuando o Santo Espírito de Deus. É uma rota de progresso, de crescimento, de desenvolvimento da fé e do entendimento das verdades do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso o apóstolo Pedro falou sobre isso. Essa maneira de viver é a maneira que agrada a Deus, mas não agrada o mundo. O mundo não gosta disso, não aprova isso, não aplaude isso, implica com isso e persegue quem vive dessa forma. Jesus falou, fizeram isso comigo que sou o Senhor, por que não fariam com vocês que são discípulos? Então esperem por isso. Mas também, nós vimos na semana passada, que o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos também entender esse sofrimento por conta da lealdade a Cristo como um motivo de alegria, porque isso é uma evidência de que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver a vida do jeito que agrada a Deus, se não for pela atuação do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue. Então, se a gente consegue, em alguma proporção, o mérito é de quem? Do Espírito Santo de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Se alegre, porque se o seu sofrimento, como diz o versículo 15, não é por conta de comportamento errado, porque se for esse o caso, então é um sofrimento vergonhoso e que traz vergonha para o nome do seu Senhor, mas se por outro lado, sofre por causa da tua lealdade a Cristo, mas uma razão para se alegrar com isso é que isso é evidência de que sobre a sua vida está atuando poderosamente o Espírito da glória de Deus. Porque não é da nossa natureza suportar o que nós suportamos por causa do nome de Cristo. Não é do nosso temperamento engolir desaforos, sofrer injustiças, suportar calúnias, perseguições, ser afrontados, esnobados, só pelo fato de nós sermos pessoas que confessamos a nossa fé publicamente. Eu sou um cristão evangélico, eu amo Jesus Cristo, eu sirvo Jesus Cristo, eu carrego a Bíblia sim, eu leio a Bíblia sim, eu creio na Bíblia sim. Só porque falamos isso, então as pessoas podem se levantar contra nós de uma forma agressiva e violenta, e não é do nosso temperamento ficar calado diante de afrontas. Não é do nosso temperamento simplesmente oferecer a outra face. Não é do nosso temperamento, não é da nossa índole. Quem é que nos ajuda a dar essa resposta? É a presença e a atuação do Espírito da glória de Deus na nossa vida. É na força dele que nós vamos. É na força dele que nós conseguimos. Por isso é que não há motivo para engrandecimento próprio, tanto quanto não há motivo para desânimo. Por quê? Porque ele não é uma presença que se manifesta lá uma vez ou outra. Ele é uma presença permanente na vida do povo de Deus. Amém? Pois muito bem. Então agora nós vamos ver no versículo 17, um outro aspecto pelo qual Pedro está analisando a questão do sofrimento na vida do cristão. Esse sofrimento, ainda que seja um cristão que vive no máximo da sua possibilidade de lealdade ao Senhor. Ele fala no versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olhe para mim, por favor. Então, agora ele vai vincular o sofrimento do cristão leal a Cristo a algum aspecto do julgamento de Deus para com a espécie humana. Vamos tentar entender isso. A gente sabe muito bem que Deus é da máxima perfeição moral e ética. Então, quando ele gestou a vida humana, ele projetou essa vida para ser vivida nesse padrão elevadíssimo de conduta moral e ética. Por causa da queda, então a espécie humana ficou de uma tal maneira corrompida,
que ela não consegue corresponder a essa perspectiva do Criador. E aí fica parecendo assim, mas Deus entende, afinal de contas, a culpa é do Adão e da Eva. Não foram eles que fizeram o que não devia ter feito lá no Éden, e por causa disso contaminaram a espécie humana? Então, Deus deve relevar a nossa conduta, porque a culpa não é nossa, a culpa é do Adão e da Eva. E, em um certo sentido, quem responder assim não estaria errado, porque diz o apóstolo Paulo que por um homem entrou o pecado no mundo. Isso é verdade. Então nós fomos contaminados por aquela decisão daquele que era o representante da espécie naquele momento. No entanto, eu não presto contas diante de Deus pelos pecados da Eva e do Adão. Eu presto contas diante de Deus pelos meus pecados. Nós não prestamos contas diante de Deus pela decisão ou escolha equivocada de Adão e Eva lá no Éden. Nós prestamos contas a Deus por cada uma das escolhas e decisões equivocadas da nossa vida aqui na terra. Então a verdade é que, quando o ser humano vive a vida que Deus lhe deu de uma maneira diferente daquela que Deus determinou, está apresentando diante de Deus rebeldia, resistência, oponência, está se opondo ao Senhor. E Ele não é alguém a quem se deva opor. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Aí dá a impressão que Ele ficou meio displicente, está largando para lá. Por quê? Porque as pessoas vão de mal a pior. Eles vão de um comportamento perverso a um mais perverso ainda. A sociedade vai de um comportamento imoral a um comportamento mais imoral ainda. A sociedade vai de um comportamento violento a um comportamento mais violento ainda. Então parece que o nível da afronta a Deus não reduz nunca, só aumenta. E porque as coisas continuam indo como vão indo, as pessoas vivendo tranquilamente, regularmente a sua vida cotidiana, parece que não vai haver juízo, julgamento, custo nenhum disso. Mas a palavra é muito séria ao informar detalhadamente que haverá o tempo do julgamento de Deus. Haverá o tempo em que toda alma, toda vida que se desenvolveu na terra, toda a vida humana que teve o seu tempo na terra, estará diante do Criador e prestará contas a Ele, da sua conduta, de ter utilizado aquele favor, a vida, do jeito errado. De ter gasto essa bênção, esse presente, a vida, do jeito errado. Tão somente por causa dos seus egoísmos, dos seus orgulhos, das suas vaidades, dos seus apetites desordenados, tão somente por causa da desobediência, de um coração rebelde, de uma índole que não aceita freio, de um temperamento, de um sistema pessoal que resiste à autoridade, que não se rende, não se submete, não obedece, não se enverga. E parece que aquele que é a máxima autoridade se sujeita a isso, sem nenhuma demonstração da sua moralidade atacada por esse comportamento. Mas não imagine que seja assim. Na verdade é porque Deus, Ele não é comandado pelos homens, Ele comanda a si mesmo. Ele já determinou em que tempo Ele vai levar todo mundo a julgamento. Não adianta ficar fazendo pressão nele. Senhor, mas por que o Senhor não julga essa humanidade inteira? Por que o Senhor não mostra para esse povo quem o Senhor é? É na hora dele. Ele já marcou o tempo que Ele vai fazer isso. Ele já marcou o tempo, Ele vai dar o tempo necessário para todo mundo. Não diz que enquanto há vida há esperança, não é esse um ditado que a gente tem sempre nos lábios? Então, enquanto um ser humano estiver vivo, há esperança para ele. Ele ainda pode se quebrantar diante do Evangelho, ele ainda pode se tornar um verdadeiro adorador, ele ainda pode se render a Jesus Cristo, ele pode mudar tudo na vida dele, largar tudo, ser uma nova criatura. Não aconteceu comigo, não aconteceu contigo.
enquanto houver vida, há esperança. Mas haverá um tempo em que ele marca o fim dessa bênção para cada ser humano. E então a vida esgota para aquela pessoa. A partir do momento que a vida humana foi encerrada para aquela pessoa, ainda há esperança? Hein? Não. Esse é o tempo das oportunidades. Esse é o tempo em que essa esperança vigora. Quando o último suspiro acontecer, aí encerra a conta, fecha o relatório, lacra e deixa reservado, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas eu nem criei em Deus quando eu vivi nessa terra. Não importa se creu ou não creu, o que está dito, está dito. O que ele declarou está declarado. O que ele programou vai se cumprir. E comparecerão diante dele, no tempo do julgamento de todos os homens, pessoas de todas as eras, de todos os séculos, de todos os milênios, pessoas de todas as índoles, de todas as crenças, porque todas devem contas a ele, simplesmente porque ele é o único autor da vida, e ninguém pôde viver a vida se não fosse pela graça dele, que concedeu essa oportunidade às pessoas. Então, o que Pedro está dizendo é que as pessoas que vão de rebeldia grave a rebeldia mais grave ainda para com o Todo-Poderoso, parece que não lhes custa nada, porque parece que a vida delas é tão agradável, é emocionante, é cativante, é interessante, é cheia de coisas encantadoras, parece que não tem custo nenhum. Parece. Porque o Senhor Deus, Ele não se cala a respeito do dia da prestação de contas. E isso não depende de crer. Ser salvo depende de crer. Mas comparecer diante do Todo-Poderoso Criador para prestar contas, não depende de crer. Nem de querer. Vai ter que ir. Toda alma vai comparecer diante dele. Aí, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, no versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento de Deus, e ele começa onde? Pela casa de Deus. Vamos lembrar que ele está falando do mesmo assunto, ele está falando do sofrimento que os cristãos enfrentam na face da terra, e focando especificamente não no sofrimento pela conduta irregular, porque esse é fácil de ser compreendido. Por que sofres tanto? Porque erras tanto. Equivalentemente, sofres na medida em que erras. Sofres na medida que erras. Então não devias reclamar. Agora, esse é um outro aspecto. Ele está dizendo, sofres na medida que acertas. Sofres na medida que acertas. Aí fica parecendo assim, uma coisa absolutamente fora da lógica. Mas foi exatamente o que aconteceu com o nosso Salvador. O que ele fez de tão errado para sofrer como ele sofreu? Pelo contrário, foi justamente porque, como um cordeiro imaculado, ele se apresentou, foi que ele sofreu tudo o que ele sofreu. E nós somos discípulos de quem? Ser discípulo dele é ser seguidor dele. Significa que nós temos que ter esse entendimento e essa disposição de viver no mesmo padrão de pureza e santidade, tanto quanto nos for possível, embora também com a previsão de que por conta disso, nós vamos sofrer, justamente por conta disso, nós vamos sofrer perseguições, injustiças e tantas outras coisas. Aí, nós já vimos vários aspectos desse sofrimento, mas agora, pela primeira vez aqui no versículo 17, o apóstolo Pedro conjuga esse sofrimento do cristão leal ao julgamento de Deus. Então, ele está querendo nos fazer entender uma coisa importante. Eu quero que você olhe para mim, por favor, e entenda o que eu vou te falar. Por mais que nós sejamos convertidos, amamos Jesus Cristo, tememos a Deus, valorizamos a vida espiritual, focamos na vida espiritual, não descuidamos da nossa vida espiritual, somos sinceros com Deus, dedicados a Deus, amamos Jesus, ainda assim, nós não somos tudo o que nós deveríamos ser.
após a nossa conversão. Somos novas criaturas? Somos. Mas nós estamos num processo dessa transformação. E esse processo que me transforma nessa nova vida, nessa nova criatura, ele se depara com obstáculos em mim. Existem obstáculos em mim para essa transformação, para que eu chegue, como diz Paulo, à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que eu seja, como diz Paulo, conformado à imagem de Cristo. Para que eu seja, como o apóstolo Paulo, não me conformando com este mundo, mas me rendendo e sendo transformado através da renovação do meu entendimento. Eu amo Jesus, sirvo Jesus, sou sincero com Jesus Cristo, sou zeloso da vida espiritual, mas ainda sou um ser humano que tenho falhas. Tenho falhas em 2 aspectos, pelo menos. Falhas morais e éticas que me fazem tomar atitudes erradas, inconvenientes, incorretas. Nós erramos, nós pecamos, somos salvos, somos crentes, somos servos, somos sinceros, mas nós ainda erramos. Por que erramos? Porque ainda há falhas morais e éticas em nós. Por isso, nós já aprendemos, já entendemos, já ouvimos, por exemplo, no versículo 15, ele cita aqui que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou bisbilhoteiro. Não está aí no versículo 15, que a gente viu semana passada? Não era para ele estar dizendo isso para quem já converteu. Por que ele está dizendo? Porque nós ainda temos potencial para essas coisas. João escreve na epístola dele, por exemplo, e diz que se eu falo mal do meu próximo, aos olhos de Deus, equivale a eu tirar a vida dele. Então, Pedro está dizendo no versículo 15, não padeça como um assassino. Não, mas eu sou convertida, nunca vou matar ninguém. Mas João falou assim, se eu falo mal do próximo, equivale, nos valores celestiais, a tirar a vida dele. Porque eu estou tirando a reputação dele, que é alguma coisa importantíssima na vida dele. Diz, não padeça como ladrão. Não, mas eu não entrei para saquear a casa de ninguém. Não assaltei ninguém na rua. Eu não assaltei a casa de ninguém, do comércio de ninguém, banco nenhum. Eu não sou um ladrão. Mas não são só essas as formas de roubar. Não são essas as únicas formas de agir com desonestidade. Nós podemos estar lesando pessoas, subtraindo delas alguma coisa que é valiosa para elas, e no nosso jeito de nos conduzir e nos relacionar com elas, subtraímos isso delas. Ele diz, não padeça como malfeitor, como quem faz coisa ruim, coisa errada, coisa, sabe, que produz o mal para o outro. Nós temos potencial para isso. E mais, não padeça como alguém que se intromete em negócios alheios. Não padeça por ser um bisbilhoteiro. Nós temos potencial para isso. Por causa disso é que o apóstolo Pedro está dizendo, às vezes nós vamos passar pelo sofrimento, embora sejamos sinceros, amamos Jesus de verdade, nos dedicamos com toda a humildade e sinceridade, embora nós sejamos realmente convertidos, mas nós ainda estamos em processo. A obra absolutamente inacabada. Tudo bem, ela só vai ser completada na plenitude máxima quando nós estivermos na glória com o corpo transformado. Certo? Mas há um processo que ele não precisa esperar chegar lá, ele tem que estar acontecendo aqui agora. Nesse tempo, nesse dia a dia de crente na face da terra. Nesse segunda-feira após segunda-feira, terça-feira após terça-feira, quarta-feira após quarta-feira, sábado após sábado, domingo após domingo, cada dia, cada dia, cada dia, sendo aperfeiçoados na nossa moralidade, na nossa ética, na nossa vivência cristã. Porque esse é o jeito que Deus quer que a vida que Ele nos deu seja vivida na terra. Mas nós resistimos. E nós sabemos muita coisa, já sabemos muita coisa da Bíblia, vamos falar a verdade? Nós não podemos dizer que sabemos tudo, claro que nós não podemos dizer que sabemos tudo, mas nós também não podemos dizer que não sabemos nada. Claro que nós não podemos dizer que não sabemos nada.
Nós já sabemos alguma coisa. Glória a Deus. E aí nós nos encantamos com as coisas que nós vamos aprendendo. Nos emocionamos com as coisas que nós vamos aprendendo. Admiramos as coisas que nós vamos aprendendo e fazemos bem. Mas ao que precisa de verdade corresponder ao que nós estamos aprendendo, é a nossa sujeição a esses ensinamentos. Por isso Paulo escreve aos Romanos dizendo: transforme você mesmo pela renovação do seu jeito de pensar. A gente, ao invés disso, fica arrumando explicação para os nossos erros. Fica arrumando justificativa para as nossas condutas, para o nosso comportamento. Desperdiçando a vida, desperdiçando o tempo. Aí Pedro fala assim: por vezes, não todas as vezes, mas por vezes, algum sofrimento o crente amargará, e isso significará ser levado à olaria de Deus, para ser tratado, para ser lapidado, para ser transformado, para ser refinado, para ser depurado, para ser remodelado. Quando escreve a sua epístola, João diz assim: filhinhos, não pequeis, se contudo vierdes a pecar, tendes o quê? Um advogado no céu. O escritor aos Hebreus diz assim, que nós temos Jesus Cristo, o que intercede por nós dia e noite, diante do Pai lá no céu. Coisas maravilhosas de se ouvir, não é? Só que João também diz no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, para quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer duas coisas: perdoar e purificar. Então, quando eu crente, quando você crente, quando nós servos de Deus falhamos, quando nós cometemos os nossos erros, quando nós servimos a nossa carne ao invés de obedecer o nosso Salvador, a palavra que nós temos aprendido, quando nós deixamos de corresponder à nossa sujeição à autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, e nós fazemos isso todo santo dia, irmãos. Todo dia a gente falha, todo dia a gente erra, todo dia a gente desobedece de alguma maneira. É verdade ou não é? Então olhe para mim. Quando nós fazemos isso, cometemos nossos erros, João está explicando, confessa. É óbvio que se eu vou confessar, eu preciso estar arrependido do que eu fiz. Quem que me leva ao arrependimento? O próprio Espírito Santo. Nós o falamos já. É o Espírito da glória de Deus que repousa sobre mim, que me ajuda a discernir. Ele me convence do pecado. Não é isso que Jesus disse lá em João, que Ele faria? Ele me convence do meu pecado. Se outro viesse me falar, eu ia teimar, eu ia me justificar, eu ia arrumar desculpa para mim mesmo. Mas quando Ele me constrange, Ele me aperta, Ele me confronta, Ele faz eu entender: não, é erro, filha, é erro mesmo. Está erradíssima, está erradíssima. Então Ele me leva ao arrependimento, Ele me ajuda, Ele me conduz ao arrependimento. E aí arrependida eu confesso meu pecado. Aí é um momento do Senhor Jesus Cristo resolver meu problema. Como é que Ele resolve meu problema? Quando eu fui confessar meu pecado, o que eu queria dEle? Quando a gente vai confessar nossos pecados a Deus, o que a gente quer receber dEle? Perdão. Nós não é bobo não, né? A gente aprontou, Jesus, perdoa a gente. A gente deslizou, Jesus, perdoa a gente. A gente errou, Jesus, perdoa a gente. Mas se a gente é sincero, a gente vai e Ele vê a sinceridade e Ele perdoa de verdade. E não é por malandragem, não. Pelo menos eu quero crer que a grande maioria não. Nós estamos falando de crentes leais, né? De crentes sérios com as coisas de Deus. Então a gente não brinca com a graça, a gente não vulgariza a graça. Só tem um detalhe: eu vou com meus pecados, confesso meus pecados e eu quero perdão. E Ele vai me dar esse perdão e eu vou ficar toda satisfeita, toda feliz. Nós estamos amigos de novo. Eu estou sentindo a presença dEle de novo. Meu coração não está gelado mais. Eu consigo sentir a presença dEle de novo. Glória a Deus, Ele me perdoou. Mas não foi só isso. Ele me perdoa e me purifica. Ah, isso aí é uma coisa para se pensar. Porque o processo dessa purificação é que engloba esse tal desse sofrimento. Porque na minha falha eu evidenciei que eu tenho uma deformidade que precisa ser resolvida. Na minha estrutura moral, ética ou espiritual. Tem algum aspecto em mim que precisa ser tratado.
Porque ele não trata isso de forma vulgar como eu posso querer tratar. Eu confesso hoje, mas amanhã eu vou aprontar de novo do mesmo jeito. Eu confesso hoje, mas depois de amanhã eu vou aprontar de novo do mesmo jeito. Eu estou lidando com essa minha fraqueza desse jeito. Irresponsável, inconsequente. Mas ele não lida assim. Quando eu levo a ele minha confissão e exponho diante dele a minha fragilidade moral e ética, ele perdoa o meu deslize. Mas ele não vai embora e diz, meu serviço está pronto. Ele diz, agora eu vou dar jeito nessa fraqueza aí, tá bom? Agora nós vamos tratar. Sabe por quê? Tua imunidade está baixa nesta área. Tua imunidade está baixa, te deixando muito frágil nessa área. Nós vamos tratar esse negócio aí, sabe por quê? Porque esse verme tu não pega mais. Você tem coragem de dizer aleluia? Do fundo do seu coração? Porque você sabe, o tratamento dele para nos curar envolve sofrimento. Envolverá sofrimento. Porque nós não vamos ser libertados e ver expurgado de nós aquilo que nos domina e nos envergonha, se não for por um agir muito poderoso e rigoroso do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu sei que você é homem de Deus, mulher de Deus, moço, moça de Deus, sabe do que eu estou falando. Deus tem cuidado de nós, mas Ele também tem tratado de nós. Tem coisas que nós demoramos para entender, demoramos para aprender, e aí o sofrimento se prolonga. Quem é que está retardando o livramento desse sofrimento? A nossa dificuldade de entender. Aí eu quero ir com você para o escrito de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. O escritor diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha a primeira avaliação que ele está fazendo. O escritor aos Hebreus está conversando com os cristãos daquele primeiro século. Cristãos que, se você for ler os textos anteriores, os capítulos anteriores, você vai ver que ele já está lidando e conversando com cristãos que estavam demonstrando assim uma certa inconstância. E aí ele está chamando agora a reflexão e dizendo para eles: vocês não resistiram até o máximo no seu combate pessoal ao seu próprio pecado. Olhe para mim para você entender. Ele está denunciando, ele não está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo cogitando alguma coisa, ele está fazendo uma declaração. Ele está dizendo: vocês estão oscilantes como estão? Vocês estão, abandonando sua congregação? Vocês estão se mostrando rebeldes com sua liderança? Pelo seguinte: vocês não estão com a postura de alguém determinado a lutar contra o seu próprio pecado. Você já viu qual que é o seu pecado? Você já identificou qual é o seu pecado? Você já sabe qual que é o gargalo por onde você perde teu vigor espiritual. Você já discerniu isso, porque o Espírito que te conduz, te iluminou e te deu discernimento. Pastor Roberto sempre fala: pecado tem nome. Eu já sei qual que é o meu, você já sabe qual que é o seu. Nós sabemos por quê? Porque o Espírito da glória de Deus que repousa sobre nós trabalha com uma ferramenta chamada verdade. Então eu e você sabemos qual é o pecado, que ele é potente na nossa vida. Ele é como sabe aquela boca da pia, aquele ralo da pia, que você abre a torneira e a água desce direto, por quê? Porque não está tampado. Então tudo que Deus manda pela torneira da graça não enche, porque tudo, vai embora pelo gargalo do pecado. Aí o escritor está dizendo assim: vocês estão vivendo essa situação, porque não estão com a posição, o posicionamento firme de combater o teu próprio pecado.
E a declaração dele é muito forte, ele diz: vocês não resistiram até o sangue, combatendo contra o seu pecado. Eu não tenho que vencer o pecado da sociedade. Ele não mandou eu vencer o pecado da mídia. Ele não mandou eu vencer o pecado da indústria de filme, da indústria de não sei do mais o quê. Ele não mandou eu limpar o pecado do mundo. Ele mandou eu vencer o pecado de quem? Você não vai vencer para mim, e eu não vou vencer para você. O marido não vence pela esposa, a esposa não vence pelo marido, os pais não vencem pelos filhos, os filhos não vencem pelos pais, os pastores não vencem pelo rebanho, o rebanho não vence pelos pastores. Por isso que cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque o meu pecado é problema de quem? Nosso pecado é a luta de quem? Está vendo que ele coloca o pecado como meu inimigo, e ele é mesmo. O que o pastor falou aqui domingo? Quem que leva um ser humano para o inferno? O pecado. Porque o inimigo age, mas a matéria-prima que ele precisa para agir é o pecado. Se eu não oferecer a matéria-prima para ele, ele não tem ferramenta, ele não tem produto para poder fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é a impureza, a imundícia, a desobediência ao Senhor. O Espírito Santo está falando com você? Então ele está dizendo aqui, o pecado é o teu inimigo. Ele é teu inimigo, ele não é teu... mas ele está querendo fazer eu ser feliz. O pecado é mentiroso, o pecado é enganoso. O que você diria para uma pessoa usuária de crack? A pessoa vira e fala assim: não, mas eu só sou feliz se eu me entupir de crack. Você vira para ela e fala assim: não, mas então vai, porque o crack é o melhor amigo que você podia ter. Olha como que de verdade ele está fazendo você a pessoa mais feliz da sociedade. A sua vida é maravilhosa, o crack transformou a sua vida, o crack fez de você uma pessoa assim, ultra realizada. Eu posso dizer isso para essa pessoa? Qual que é a fraqueza dele? A droga. Qual que é o pecado dele? O vício da droga. Mas não é só ele que tem pecado, eu também tenho. Não do crack, não da droga, mas há algum outro pecado. Todos nós. Há algumas outras coisas que estão enganando a gente, que estão falando mentira para a gente. E a gente está continuando a acreditar, embora o Espírito Santo esteja nos dizendo a verdade sempre. Quando ele diz, para com isso, para com aquilo, não faça aquilo outro, ele está desvendando a realidade diante dos nossos olhos, dizendo, isso aqui não te faz feliz, isso é teu inimigo. A gente não vê o nosso pecado como nosso inimigo. Por isso é que a gente fica acalentando, passando a mão na cabecinha dele, trazendo ele bem para junto da gente. A gente é tão ingênuo, a gente é tão sem noção, que aquilo que é o maior perigo na nossa vida, a gente guarda, a gente protege, não deixa ninguém falar mal daquilo. Não mexe com isso. Por que você está implicando com isso? É meu bichinho de estimação. O escritor está dizendo, é teu inimigo, teu pecado é teu adversário. E tu deverias estar combatendo contra ele. Então continua. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olhe para mim, por favor. Vocês ainda não combateram até o sangue contra o pecado. Agora tem um detalhe, olhe para mim. O escritor está conversando com os crentes lá, e o Espírito Santo está conversando conosco aqui. Aí ele disse assim para aquelas pessoas: o detalhe é o seguinte, a tua postura está sendo essa. Tu está deixando a coisa rolar, o teu pecado, o teu adversário. Tu não toma um jeito e uma decisão de vencer isso. Tu fica arrumando desculpa, tu fica arrumando justificativa, tu quer ser coitadinho. Na verdade, tu é rebelde, porque o seu Senhor já mandou tu lutar contra esse pecado e derrotar ele. O teu Senhor já te falou, o pecado não tem mais domínio sobre tu. Por isso, tu pode derrotar esse inimigo na tua vida.
mas tu é rebelde. O teu Senhor já mandou tu te posicionar e lutar contra o teu pecado, mas tu é filho rebelde. Aí sabe o que teu Senhor faz? O que o teu pai faz? Ele te pega para te mostrar que ele não está com brincadeira. Faz o seguinte, tu é pai, lembra do seu menininho, lembra da sua menininha, a sua criancinha. Quando a sua criancinha que você tanto ama, faz uma coisa que bota ela em perigo. Ela resolveu que quer brincar com o gás do fogão. Ela já tem 4 aninhos e você explicou, não abre o botão do gás. Não pode abrir o botão do gás. Eu te expliquei, não pode abrir o botão do gás. Você entendeu? Entendi. É perigoso, você entendeu? Eu entendi. Então não faça isso. Nossa, que pai severo. Tadinha da criança. Ela só quer brincar com o gás. Aí o pai observa, já explicou, já ensinou, já determinou, já deu ao comando. E a criança, depois de ter entendido tudo, ela volta ao botão do gás. O que você acha que esse pai deve fazer agora? Então larga para lá. Hein? O que esse pai faz? Vira para essa menina então, para esse menino e fala assim, então quer saber de uma coisa? Então vai, brinca com gás. O que eu posso fazer? É o que te encanta? Não é o que te encanta? Então brinca com gás. O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Não posso fazer nada. Eu já mandei você não brincar. Mas o gás te encanta. Eu estou vendo que isso vai te matar. E olha que mata nós tudo aqui, mas o que eu posso fazer? Isso te encanta. Eu vou largar para lá. Esse pai está louco se ele fizer isso. Esse pai não vai fazer isso. O que esse pai vai fazer? Ele vai corrigir essa criança. Eu já falei. Você já entendeu. Você está com dificuldade de obedecer. Então deixa eu te ajudar na sua dificuldade. Você não tem dificuldade para entender. Você não tem dificuldade para ouvir. Você só tem dificuldade para obedecer. Então deixa que eu vou te ajudar na sua dificuldade. Possivelmente, esse pai vai pegar um chinelinho havaiana, velho, não pega novo não. E não use toda a força do seu braço, porque não é para machucar. Correção não é para machucar e nem é para matar. E então essa criança vai entender. Ela está sendo punida. Porque ela não ouviu? Não, ela ouviu. Porque ela não entendeu? Não, ela entendeu. Por que ela está sendo punida então? Porque ela não obedeceu. Mas que pai carrasco! Ele é carrasco porque está corrigindo ela? Ou ele seria carrasco se ele deixasse ela entregue ao seu desejo, aquilo que lhe encanta? Quando que esse pai está demonstrando amor? Eu não ouvi. Quando que esse pai demonstrou amor? Mas a correção dele causou dor na criança. Dor, sofrimento. Quem causa dor, sofrimento, pode estar agindo certo? É isso que o escritor está dizendo. Você não tomou postura para lutar contra o teu próprio pecado, até a morte, se preciso for. E tu tem um pai, e ele está vendo o teu comportamento em relação ao teu pecado. Ele podia simplesmente virar para tu e falar assim, é o que te encanta? Então vai. É o que te encanta? Então vai. Só que ele te ama. Ele é teu pai e ele te ama. Ele é teu pai e ele te ama. Por isso que ele não te entrega a tua alucinação, ao teu pecado. Por isso é que ele corrige com açoites que podem trazer sofrimento. Mas eu amo ele, eu sou sincero, eu sou dedicado, eu tenho temor, eu só não consigo ser perfeito. Ele sabe de tudo isso. E não é perfeição que ele está exigindo. Ele está exigindo postura em relação ao pecado. Se opor ao pecado. Resistir ao pecado. E não carregar o pecado numa coleirinha como se fosse um bichinho de estimação. Por isso é que ele vai corrigir. E o açoite dele não vai fazer cosquinha. Não é carinho, é açoite. E açoite dói. E às vezes eu vou precisar sofrer. Porque diante do meu pecado confessado, ele, na responsabilidade de pai que ele tem para comigo, ele vai fazer duas coisas em relação ao meu pecado confessado. Ele vai me perdoar,
mas Ele também quer me purificar. Para que na semana que vem eu não volte com o mesmo discurso, trazendo a mesma oração de arrependimento do mesmíssimo pecado. Ele vai dizer, eu vou te purificar disso. Você veio pedir o quê? Eu vim pedir perdão. Dou. Mas eu também quero te dar mais uma coisinha. O que, meu pai? Perdão já está ótimo. Não, eu também vou te dar uma outra coisinha. Eu vou te dar purificação. Mas Senhor, o Senhor acha que vai ser bom? Vai ser ótimo. O Senhor acha que vai ser gostoso? Não, gostoso não vai não, mas vai ser muito bom. Como que o negócio pode não ser gostoso e mesmo assim ser bom? Pelo tanto que vai ser útil. Eu vou refinar você. Eu vou purificar você. Eu vou tratar você nesta área. Isso, infelizmente, vai requerer sofrimento. Por quê? Porque falando só, você não deu a resposta que era necessária. Se só pelo que eu falasse, meu filho obedecesse, não precisava de eu corrigir. Mas, infelizmente, muitas vezes, ele falar só não é suficiente. Aí ele podia simplesmente virar e falar, então vai. Mas graças a Deus, ele não faz isso. Ele não nos entrega a nós mesmos. Enquanto a vida, a esperança. Então, até o último dos nossos dias, ainda que necessário for, ele vai usar a vara do açoite, nos dando essa oportunidade. Ainda que, mesmo com ela, nós possamos, ao invés de agradecer e finalmente abaixar a crista diante dele, nós podemos fazer exatamente o contrário. Nos revoltar, nos rebelar e dizer, também vou embora, estou de mal. E alguns vão mesmo. Por isso é que ele diz aqui, se não se submete à correção, então não é filho, é bastardo. Pesado, né? Nossa, mas que mulher para pegar pesado. Mas não sou eu. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. O peso da palavra, quem coloca não é o pregador que a transmite. É inerente a ela. Deus não brinca com assuntos que são tão importantes, que decidem a nossa eternidade. Pecado não é brincadeira. A gente pode até brincar com ele. Mas ele não é brinquedo. Ele é inimigo. Ele é adversário. E nós não entendemos isso. Vamos só finalizar essa leitura aqui. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ao que está relacionando a correção de Deus em relação ao nosso pecado? É vida ou morte, é questão de vida ou morte. Se eu não me submeter à correção do Senhor, eu vou morrer. Então ele não me açoita para me matar, é exatamente o contrário. Ele me açoita para me livrar da morte espiritual. Tem alguém entendendo? Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, o papel dele, ele está cumprindo na nossa vida. Se nós discernirmos isso, nós não vamos dar canseira para ele. E nós vamos nos sujeitar e só vai ser bom para nós. Olha aqui o que ele diz. Porque, versículo 10... aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este, o nosso Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que projeto maravilhoso de Deus. Por que Deus não me entrega a mim mesma? Por que Ele não vira para mim, quando Ele vê eu fazendo beicinho, fazendo chantagem emocional, dizendo, me deixa ser feliz, eu só quero ser feliz, me libera para eu fazer isso aqui, me deixa feliz. Ele não cai na minha conversa. E ele me açoita. Ele me castiga, ele me corrige, ele pega pesado comigo. E eu vou viver alguma situação probatória e o Espírito Santo vai falar comigo. Isso não é Satanás te perseguindo. Isso não é o mundo te perseguindo. Isso é teu pai te dando uma juntada para ver se tu aprende e não afronta a autoridade dele. Porque ele não come na mão de filho. Ele não se dobra diante de filho. Filho é que se dobra diante dele. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer que você se torne participante da santidade dele. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Barro, é isso que nós somos. Cheios de imperfeições. Mas ele olhou para nós e ele decidiu.
tu vai parecer comigo. Tu vai parecer comigo. Tu vai ter sentimentos nobres como eu tenho. Tu vai ter pensamentos nobres como eu tenho. Tu vai ter conduta nobre como eu tenho. Tu é meu filho. Tu vai parecer comigo. Olha que coisa maravilhosa. Por que a gente resiste a isso? Porque a gente ainda não se encantou com santidade. A gente não viu graça nisso. Que pena. Porque santidade é identificação com Deus, é se tornar parecido com Ele. Mas se eu andar por esse caminho da santidade radical, eu não vou desfrutar a vida. Que vida? Que vida que nós queremos desfrutar? Essa aqui? Que assim, no estalar de dedo se vai? Porque nós somos igual passarinho, a gente morre à toa. É ou não é? Basta um carro numa velocidade um pouquinho mais alterada, nos pegar de jeito ali, acabou. Não precisa nem ser um carro, a gente pode estar andando e tropeçou e bateu a cabeça no meio-fio, rachou. Acabou. Qual que é a vida onde eu tenho que ser feliz? É nessa? É nessa eu tenho que andar direito. Feliz eu vou ser na eternidade. Amém, meus irmãos? Não viciem felicidade aqui na terra. Deus vai fazer por nós o que nós necessitarmos aqui e está para lá de bom. Porque nós não estamos focados nisso, nós estamos focados no lado de lá. Porque o que aqui nós vivemos é passageiro, lá é que é eterno. Nós não somos o centro do universo se chama Jesus Cristo. Nós não vivemos para a nossa glória, vivemos para a glória dEle. Nós não vivemos para a nossa satisfação, vivemos para a satisfação dEle. Amém? Só para encerrar e eu passo a palavra ao pastor. Versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quanta gente tem experiência com esse versículo aqui, além de mim? A gente pensa assim, nossa, aquela ardeu. Mas foi uma juntada que ele me deu, deixou calombos em mim. Ardeu. Eu fiz mãe, eu fiz beicinho, eu fui para as madrugadas, eu fiz jejum, no final das contas nem era jejum mais, já era greve de fome. Eu falava, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Ele dizia, não, isso não está aí para te matar, isso está aí para te curar. Isso está aí para te curar, é porque eu quero te endireitar, é porque tu é meu filho, eu não te perco para o mundo, eu não te perco para o diabo, eu paguei um alto preço por tu, eu não vou te perder. Olha que coisa maravilhosa. Na hora que aquele arroxo que ele dá na gente vem, a gente não ri não, a gente só chora. Chora e às vezes perde até as forças de tanto que chora, quase que desidrata de tanto que chora. Senhor, meu Senhor, ai de mim, pecador, é ai de tu mesmo. Agora expurga esse pecado. Morra para ele, morra para ele. Mas Senhor, em toda esquina que eu vou me oferece isso. Pode te oferecer em todo centímetro de chão. Mas se tu estiver morto para esse pecado, tu nunca mais põe a mão nisso. Mas Senhor, toda hora manda essas imagens para o meu celular. Toda hora aparece essa cena na tela do computador. Como é que eu vou me livrar disso? Morra para isso. Senhor, o mundo está viciado nisso. Isso não vai reduzir, vai só aumentar. Que esperança há para mim? Uma única. Morra para isso. Oh meu Deus, então se preciso for, eu me apresento para os açoites do Senhor. Porque eu preciso, não só do perdão, mas eu também preciso da purificação. Nós confiamos em Deus, amém, meus irmãos? O escritor está dizendo, ainda que no momento do trato de Deus, não produz alegria, senão sofrimento e tristeza, mas você sabe na mão de quem você está. Você sabe que Ele está fazendo isso porque te ama. Você sabe que Ele está lidando dessa forma contigo, porque tu mesmo não deixou outra chance para Ele. E Ele só está fazendo isso porque Ele se recusa a desistir de tu. É porque Ele te ama. A criança, quando está sendo corrigida, ela acha que o pai a odeia. Só pode que me odeia. Olha o que está fazendo comigo, me pôs de castigo. Só pode que me odeia. Não. Quando ela cresce, o que ela fala? O que nós falamos da criação que os nossos pais nos deram? Eles fizeram a gente virar gente.
Eles pegaram pesado conosco, eles exigiram rigorosamente que nós agíssemos direito, eles não fizeram concessão nenhuma, eles exigiram honestidade de nós e respeito aos mais velhos. Nós só temos a agradecer a eles, é ou não é? Hoje nós agradecemos. Mas lá, quando eles tratavam a gente daquele jeito, nós pensávamos, por que ele me odeia tanto? Por que ela me odeia tanto? Não era demonstração de ódio, era de cuidado, era de amor. E então nós continuamos e finalizamos aqui. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas diretas para os vossos pés. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Está vendo o porquê do processo todo do açoite? Porque as veredas não estavam direitas. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Ele não está dizendo que o pai vai fazer, está dizendo eu tenho que fazer, eu tenho que me comprometer com as veredas direitas. E os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja... Nossa, que versículo maravilhoso, hein? Fazei veredas direitas para os vossos pés. Enquanto a vida... Quanto tempo eu tenho para endireitar as veredas pelas quais os meus pés caminham? Só até o meu último dia de vida. Quando esse último dia chegar, acabou. Então esse é o tempo em que, se necessário for, pela ferramenta do sofrimento, Ele vai tratar comigo, para não me perder. Mas Ele está esperando uma correspondência, uma reação, um endireitamento. Eu não posso ser aquele filho que dá canseira, décadas e décadas e décadas. Eu tenho que estar crescendo, amadurecendo. Quantos de nós olhamos para trás e nos envergonhamos da canseira que demos nos nossos pais em alguma fase da nossa vida? Mas glória a Deus, passou, a maturidade chegou. A maturidade com Deus tem que chegar. Fazei veredas direitas para os vossos pés. Endireita o teu caminho para quê? Para que aquele que hoje está manquejando não se desvie definitivamente. Pelo contrário, seja curado. Fica de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa antes de você fechar os seus olhos e começar a orar. Olhe para mim. Desde o Éden, Deus tem lidado com a falha humana. Deus é perito nisso. Deus sabe resgatar a pessoa das suas próprias falhas. Deus sabe treinar a gente para viver vitória sobre os nossos pecados. Você está escutando o que eu estou te falando? Ele é mestre nisso. Senhor, eu morro de vergonha diante de Ti dos meus pecados. Ele diz, muito bem, é propício que você se sinta envergonhado. Mas olha, chega diante de mim, eu sou o Teu Deus. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu mestre. Eu é que vou te mostrar como é que se sai disso. Eu te ensino, eu te treino. Não se afasta de mim por causa do teu pecado. Pelo contrário, por causa do teu pecado, se aproxima ainda mais de mim. Se aproxima com humildade. Se aproxima com a crista quebrada. Se aproxima com o coração de servo. Porque você não é o primeiro. Desde o Éden, eu tenho resgatado homens dos seus pecados. Desde o Éden, eu tenho resgatado mulheres, moços e moças dos pecados que poderiam acabar com eles. Feche os seus olhos agora. E então comece a orar. E a pedir ao Espírito Santo que resgate você dos seus pecados. Que te ajude a identificá-los finalmente. Dar o nome para eles. E reconhecer as suas falhas, os seus ralos morais. Gargalos morais, espirituais, éticos, há brechas que são matéria-prima para Satanás usar contra a nossa vida. E se pessoas estiverem orando por nós, vai ser muito bom. Se pessoas estiverem ministrando para nós, vai ser muito bom. Mas elas não vão poder lutar por nós. Nós temos que lutar até derrotar o nosso próprio pecado. Peça força ao Espírito Santo. Peça sabedoria para Ele. Tome uma posição diante de Deus. Deixa o Espírito Santo tratar, purificar. Pai, é para a glória do Teu nome que eu te peço. Que a Tua palavra, liberada aos nossos ouvidos nessa noite, produza o que ela veio produzir.
essa decisão, essa determinação de vivermos, ó Pai, em obediência ao Senhor, lutando contra o nosso próprio pecado, sabendo que o Senhor é o nosso guia, o nosso mestre, é quem vai nos levar, nos conduzir passo a passo, nessa conquista, nessa vitória. Para a glória do Senhor eu te peço, a cada um de nós, servos sinceros, que amamos o Senhor, tememos o Senhor, valorizamos a salvação que o Senhor tem nos dado, e que temos consciência de que ainda não estamos completamente restaurados e transformados, estamos no processo, que o Senhor então nos ajude a ter a humildade necessária, para nos corrigir apenas por te ouvir, mas se a rebeldia se estabelecer em nós, então nós queremos, Pai, que o Senhor trate conosco da forma que necessário for, mas não desista de nós, insista conosco, Senhor, até nos veres completamente rendidos a Ti, porque Tu és digno disso, de ser servido com total rendição, porque Tu és totalmente confiável no Teu amor por nós, nas Tuas promessas que são garantias para nós. Abençoa-nos, eu te peço desta forma, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pastor Roberto, por favor, que Deus tenha falado ao seu coração, te abençoado, em nome de Jesus.